Bom, hoje é o dia dos pais, né? Hoje é o dia que nós podemos declarar amor aos nossos pais e também reafirmar o nosso amor aos nossos filhos, né? Queira Deus que esta prática de lembrar-se e de declarar amor aos pais não seja só no dia dos pais, né? Mas seja qualquer dia. Todo dia é dia de pai, todo dia é dia de filho, todo dia é dia de amar e todo dia é dia de abraçar e de beijar. De qualquer forma, embora abraçar e beijar fosse uma prática rotineira, mas muito profunda e sincera entre eu e meus filhos, hoje foi o primeiro dia dos pais que eu passei longe deles. Faz tempo. Que isso não, aliás, eu não sei de que isso tenha acontecido alguma vez, mas aconteceu esse ano e vou ser sincero com você. Não pretendo que aconteça mais. Tudo bem, como eu disse, que qualquer dia é dia dos pais. Mas eu acho que eu estou meio sensível porque agora eu tenho neto. Mas então, hoje eu liguei, né, para meu pai, para meus filhos, eles ligaram para mim, escreveram para mim, e aquelas costumeiras declarações de amor, de pai para filho, de filho para pai. A primeira coisa que Deus falou sobre Jesus foi, no ministério público dele, quando ele iniciou, foi: "Este é o meu filho amado". E você já parou para ver o quanto os dois declaram amor um ao outro? O quanto que Jesus diz que ele ama o Pai? E o quanto ele diz que é amado pelo Pai? E o quanto que o Pai declara que ama o Filho? Essa declaração de amor de pais para filhos e de filhos para pais é tal qual essa intimidade de amor de Jesus como filho para com Deus, o seu Pai. Eu me lembro de uma vez recente que eu cheguei a São Paulo, assim meio que de surpresa, e quando eu tenho a chave ainda da casa do meu pai, a casa do meu pai ainda é a minha casa, ainda que eu tenha já tenha netos, mas eu ainda tenho a chave. E eu ainda durmo no quarto em que eu dormia quando criança, quando vou lá. E eu cheguei na casa do meu pai assim meio que de surpresa. E quando eu entrei na cozinha e ele estava lá, que ele me viu, mas meu pai ficou numa emoção tão grande. Ele tem 77 e eu tenho metade disso. Um pouquinho mais. E aí ele ficou numa emoção tão grande de eu ter chegado ali e me deu um abraço que aquilo foi tão diferente, tão especial, que depois, me encontrando com meu filho, eu falei: cara, meu pai me deu um abraço agora que eu vou te contar, viu? E assim era a relação de Jesus com o Pai. Olha só, por exemplo, em João 14. Nós poderíamos ler tantos textos a respeito dessa filiação de Jesus com Deus como seu Pai, que eu acho que valeria a pena você fazer esse exercício em casa, de ler essas passagens que falam de Jesus e Deus nessa relação pai e filho. Por exemplo, aí no capítulo 14 de João, no último versículo, o 31, ele diz assim: "Assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Eu procedo com vocês da maneira como eu procedo, para que todos saibam que eu amo o meu Pai." E em vários capítulos de João, ele fala sobre isso. Nesse capítulo 14, quase todos os versículos até o 15 tem a palavra Pai. E continua, do 16 para frente, continua aparecendo a palavra Pai inúmeras vezes. Ele não se cansava de se dirigir a Deus como seu Pai. Verso 1. "Não se turbe o vosso coração, não fiquem preocupados, não desanimem, não se cansem. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, para mim e para vocês.
Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E é exatamente nessa pergunta que eu gostaria de me ater hoje. Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. Seria o caso de que alguns de nós tenham uma pergunta semelhante a esta de Filipe, e que a única coisa que você realmente gostaria era que Deus se manifestasse a você como Pai? Talvez o pai que você não teve? Ou o pai que não foi como você gostaria que fosse? Ou que Deus se manifestasse como o pai que você teve? O pai bom, o pai amoroso, o pai carinhoso. Quem sabe você esteja ainda fazendo essa pergunta: mostra-nos o Pai. Isso me basta. Me basta que o Senhor se manifeste a mim como Pai. Me basta, resolverá a minha vida, meus dilemas, meus problemas, minhas ansiedades, se o Senhor tão somente provasse ser meu Pai. E se apresentar-se de fato como Pai. Quantos não conseguem enxergar Deus como Pai? O veem como Deus soberano, distante, totalmente dissociado de nós. E como Filipe diz: mostra-me esse Pai, porque eu ainda não o vi. Mostra-me esse Pai, porque o Deus que eu vi até hoje, nada tem de Pai. Ele tem sim de uma potestade, de uma divindade irada, raivosa, exigente, pronta para ferir, para amaldiçoar, para atacar qualquer um que pise na bola com ele. Dá para mostrar para mim esse Pai? Jesus continua. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? É a mesma resposta de Jesus para mim e para você. Você não me viu ainda? Como é que você pode continuar buscando a Deus como Pai se eu estou com vocês? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco, e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai,
e eu também o amarei e me manifestarei a ele. No outro lugar, ele vai nos dizer que o Pai nos ama. No capítulo 16, ele diz, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado, o próprio Pai vos ama. Disse-lhe Judas, verso 22 do 14, não o Iscariotes, de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Eu vos tenho dito estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vos a dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes o que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-íeis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Se a sua pergunta é, mostra-me o Pai, onde está o Pai? Que ele se revele a mim como Pai, e isto me bastará? Jesus, nessa passagem, nos dá todas as respostas que nós precisamos a esta pergunta. Primeira coisa que ele fala para Filipe, logo quando Filipe pede, mostra-nos o Pai, e isso nos basta, ele diz, Filipe, há tanto tempo eu estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Ora, parece tão simples isso que Jesus falou, mas então onde é que está a dificuldade das pessoas verem a Deus como Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. O problema é que parece ter sido colocado sobre nós uma venda nos olhos que nos impede de enxergar. Uma venda de religião, uma venda de tradição, de séculos, de um Deus que não é o Pai de Jesus. Será que nós ainda não percebemos que se nós quisermos conhecer a Deus, o Pai, precisamos olhar para Jesus? Contudo, nós continuamos a olhar para Deus não através de Jesus, mas através de Moisés. Nós lemos Deus a partir da lei de Moisés, ao invés de nós lermos Deus a partir de Jesus. Ora, se você quiser enxergar Deus a partir de Moisés no Velho Testamento, o que você encontrará não é o Pai de Jesus. Agora, se você olhar para aquele Deus que é descrito no Velho Testamento a partir de Jesus, olhando para Jesus, aí então você verá Deus, o Pai. O Deus pela ótica da lei de Moisés, o Deus pela ótica da religião, o Deus pela ótica da necessidade de desempenho para agradar uma divindade, é uma caricatura. Ela é manchada pela percepção humana, religiosa. E nós nos esquecemos que o único objetivo dela era exatamente nos encaminhar a Jesus, nos guiar a Jesus, nos apontar a Jesus, nos mostrar Jesus. Então, se você lê toda a lei e se você interpreta toda a vida a partir tão somente da ótica das leis humanas, das leis religiosas, dos moralismos e da tentativa de barganhar, de comprar, de conquistar o amor desse pseudo-pai, você jamais o verá como pai. Sem Jesus, Deus é apenas uma divindade religiosa.
Sem Jesus, Deus não é esse Deus que nós lemos aqui, e você jamais o verá como Pai. É preciso olhar para Jesus. Quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Eu faço tudo que o Pai me ordenou. Como é que você me diz, mostra-nos o Pai? E Jesus pergunta a cada um de nós aqui, por que é que você está me dizendo, mostra-me o Pai? Por que é que você continua tentando me achar a partir de uma ótica completamente impossibilitada de chegar a tal objetivo? Por que é que você tenta entender-me através da teologia, através da filosofia? Por que é que você continua tentando compreender os meus caminhos através do conhecimento que a religião pode passar? Por que é que você continua tentando conquistar o meu amor, a minha graça, o meu favor, a partir do seu comportamento, da obediência à lei? Sendo que, na verdade, o único caminho para que nós possamos enxergar de fato a Deus é a partir de Jesus. Tão fácil, tão simples, mas vejam as multidões que estão caminhando por aí, sem conhecerem a Deus, o Pai de Jesus, com o qual ele teve essa relação tão íntima de pai e filho, e que nos convida a termos a mesma relação. Pois, afinal de contas, ele diz que foi-nos dado o poder de sermos feitos filhos de Deus. Ele nos ensina a orar, Pai nosso que estás nos céus. Ele que nos ensinou em diversos momentos, referindo-se ao Pai dele como o nosso Pai que está nos céus. E nós insistimos em fazermos atalhos. Nós insistirmos em procurarmos Deus em lugares onde Ele não está. Nós insistimos em tentar enxergar Deus a partir do nosso próprio olhar, das nossas próprias percepções, dos nossos próprios entendimentos, da nossa própria filosofia de vida, da nossa própria teologia, da nossa própria crença, e deixamos de olhar para Jesus. Contudo, para muitos ainda permanece complicado. Como que é esse negócio de olhar tudo o que está escrito atrás no Velho Testamento, toda a lei, todos os profetas, todas aqueles derrames de ira, e tudo mais que você encontra na lei mosaica, que tem milhares de preceitos que nos obrigam a uma obediência impossível. Como enxergar e entender tudo isso? Como olhar para a própria vida a partir de Jesus? Ora, Jesus diz isso aqui. Olha só aqui. Um pouquinho mais à frente, ele diz, no versículo 10, por exemplo, não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Olha só, as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Ele está dizendo aqui que tudo que ele fala, tudo que ele ensina, ele apenas está repetindo aquilo que ele recebeu do Pai. Noutros capítulos atrás, ele fala isso ainda mais claramente. Eu apenas repito aquilo que eu aprendi do meu Pai. Portanto, você quer saber quem é Deus? O que Deus crê? O que Deus ensina? O que Deus espera que você creia? Você vai correr para a lei de Moisés? Por que você não lê as palavras de Jesus? Estas palavras que eu vos digo, eu as ouvi do meu Pai. Se nós queremos, portanto, conhecer a Deus como Pai, e recebermos essa percepção de Deus como Pai, nós devemos caminhar o caminho de Jesus. Nós devemos interpretar Deus não a partir de um conhecimento teológico, teórico, dogmático, não através da psicologia, da filosofia. Nós somente poderemos entender Deus a partir do mistério incompreensível da encarnação de Jesus.
Ora, em Jesus nós percebemos a impossibilidade de entender Deus. E a completa possibilidade de ser tomado por Deus. A impossibilidade de entender, mas a plena possibilidade de ser habitado por Ele. Não é exatamente isso que ele diz aqui? Eu no Pai, o Pai em mim, eu em vocês, Ele em vocês, o Espírito em vocês, Deus habitando em nós. Ora, se você pede, mostra-nos o Pai, olhe para Jesus, as palavras de Jesus, o ensino de Jesus, a vida de Jesus, o exemplo de Jesus. Vamos só começar a caminhar com Jesus e veremos o Pai. Você quer ver o Pai? Olha a encarnação. Jesus veio a nós. Você quer conhecer quem é Deus? Ele veio buscar você. Deus é aquele que vem buscar você e a mim. Ele se encarna, ele se faz homem. E se você começar a enxergar toda a história, não apenas a história bíblica, mas toda a história, do ponto de vista da encarnação, do ponto de vista de que Jesus manifesta o verdadeiro Deus, o Pai. E se você quiser conhecer o caráter de Deus, o sentimento de Deus, a ideia de Deus, o pensamento de Deus, olhando para Jesus em todos os aspectos da história bíblica, você vai observar que tudo que foi escrito, tudo que foi dito, tudo que foi ensinado, tudo que aconteceu, era nada mais, nada menos do que Deus revelando o seu amor no decorrer da história, para nos encaminhar até o momento em que Ele vai se manifestar com grande poder de amor, e não de ira. É Deus vindo a nós sempre. No Gênesis começa com Deus vindo a nós. No princípio criou Deus os céus e a terra. Passa do geral para o específico. Fixa-se na terra. Da terra, toda a criação fixa-se em Adão. Detalha a vida de Adão. Depois ele conta a genealogia de Adão e se fixa em Sete. Conta a genealogia de Sete e se fixa em Abraão. Conta a genealogia de Noé, quero dizer. De Noé, Sem, Cão e Jafé. Ele passa rápido por Cão e Jafé e se fixa em Sem. De Sem ele conta rapidamente a história e se fixa em Abraão. De Abraão tem 10 filhos, 8 de Quetura, mais os 2. Ele passa rápido pelos outros e fixa-se em Isaque. Isaque tem 2 filhos, Jacó e Esaú. Ele se fixa em Jacó. Ele está apenas afunilando tudo para em todo momento dizer: eu estou buscando vocês. Eu estou demonstrando para vocês que não há caminho fora da redenção do Cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo. E lembrando que nós falamos de tudo isso dentro do tempo e espaço ao qual estamos restritos. Mas para ele, o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Deus nos amou antes da fundação do mundo. É o amor de Deus se revelando dentro das nossas fragilidades humanas, dentro do tempo humano, dentro de todas as dimensões humanas de religião, de pensamento, de desvios, e Ele revelando o seu amor na história. Através de Jesus, é Ele vindo a nós. O Filho de Deus se fez homem e habitou entre nós. Só a encarnação nos revela um Deus que é muito maior do que qualquer coisa que a nossa mente possa conceber. Mas vamos sair da encarnação. Comece a andar com Jesus. E você vai ver quem é Deus no trato com as pessoas. Você vai ver quem é Deus na maneira de enxergar a existência, a realidade, as crises, as neuroses, as lutas, os problemas, os dissabores, os desvios, os atalhos, as quedas, as dores, as dificuldades de todos nós. Você vai querer encontrar Deus de outra forma, que não seja essa, através do caminhar com Jesus? Caminhe com Jesus e você verá o Pai. Caminhe com Moisés e você não verá o Pai. Agora, caminhe com Moisés de mão dadas com Jesus e você vai ver o que você vai encontrar. Você vai encontrar um Deus sempre cheio de amor, de ternura, de compaixão por seres humanos, pecadores, que se desviam pelos seus caminhos.
mas que ele entregou o seu próprio filho por amor. Essa é a história de Deus revelando durante todo o tempo, mas você só a enxerga se você olhar para ela a partir de Jesus. Quem me vê, vê o Pai. Quem olha para mim, vai olhar o Pai. Quem olhar e quem ouvir as minhas palavras e andar pelas minhas palavras, estará simplesmente ouvindo o que eu aprendi do meu Pai e estou transmitindo a vocês. Esse é o ensino de Jesus. Agora tem outra coisa que Jesus fala aqui, que parece nos apontar um outro caminho, porque para alguns de vocês, ainda a mente pode ser apenas aquela mente objetiva, lógica, de hermenêutica bíblica, de interpretação. Como interpretar? Interpretar, eu olho para o ensino de Jesus e tudo aquilo que no Velho Testamento eu encontro relação em Jesus, eu encontro ressonância em Jesus, e assim você vai fazendo uma interpretação das Escrituras com base no ensino, na palavra, na vida de Jesus. E aí, para muitos, isso se transforma tão somente em mais uma regra de interpretação bíblica. E nós caímos na mesma tolice de acharmos que alguma regra interpretativa é capaz de nos mostrar o Pai. Jesus diz o seguinte, olhe só mais um pouquinho à frente. Na verdade, esse texto é tão rico, tão lindo, que há muita coisa que nós poderíamos ir no versículo por versículo aqui. Mas olha só, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Como que é mesmo o pedido? Mostra-nos o Pai. Quem me ama, eu virei, e me manifestarei, eu me mostrarei a ele. E eu me mostrando a ele, é o Pai mostrando-se em amor, em paternidade a ele. Aí no versículo 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Tudo se resume em amor. E mais à frente, capítulos 15, 16, Jesus vai ser ainda mais contundente a esse respeito. Obedecer às palavras dele é amar. Amar ao Pai e amar os outros. Quem me ama, o meu Pai o amará. Quem me ama, eu e o Pai nos manifestaremos a ele. Você está pedindo a Deus que se manifeste na sua vida porque você está vivendo dilemas, problemas, dores, dificuldades e você está querendo, Senhor, pelo amor de Deus, se manifeste até às 22 horas. Que tal amar? E amando, ele promete se manifestar. Mostra-nos o Pai. E ele lhe diz, ame. Ame, e eu me manifestarei. Ame, e o meu Pai te amará. Ame, eu e o Pai amaremos você. Ame, eu e o Pai faremos morada em você. E se isso não bastasse, ele diz que vai enviar o Consolador. Consolador. Aquele que viria da parte dele, da parte do Pai, e habitaria em nós, ou, usando o verbo correto, habita em nós. É esse Espírito que faz com que você e eu, de forma misteriosa, de forma incompreensível, de forma impossível de você poder explicar com palavras, porque não há palavras que possam explicar o amor que eu tenho pelo meu filho. Por mais que eu queira dizer o quanto eu amo os dois,
Eu não terei como explicar em toda a profundidade, grandeza e beleza do amor que tenho por eles. Não há palavras para explicar isso. Mas o Espírito testifica, confirma que nós somos filhos de Deus. Ele revela a nós essa filiação, essa paternidade. E tudo isso é por causa do amor. Porque, na verdade, a manifestação de um pai para com seu filho é muito além de proteção, de segurança. É amor. Um amor gratuito. Um amor que não exige nada, apenas ama. E é por causa do amor que ele protege. É por causa do amor que ele abraça, que ele acolhe, que ele abençoa, que ele beija e que ele faz tudo aquilo que ele puder fazer e tiver que fazer pelo filho. É amor. Jesus Cristo disse que tudo se resume em amor. E nós queremos conhecer as profundezas do conhecimento de Deus. Quando as profundezas do conhecimento de Deus estão numa única palavra: amor. O amor que Ele nos dá como Pai e o amor que devemos e podemos oferecer a Ele como filhos. Jesus Cristo foi o primeiro a se referir a Deus como Abba. E essa foi, sem dúvida alguma, algo completamente novo e um escândalo para os religiosos judeus. Desde quando alguém pode ter a pretensão, a arrogância, a presunção de chamar a Deus de Pai? Mas Jesus, com toda a naturalidade, com toda a tranquilidade, chamou a Deus de Pai. Amou-o como Pai. Manifestou o seu amor ao Pai, publicamente, claramente, sem nenhum problema com isso. Quando pegavam em pedras para apedrejá-lo, porque ele se fazia igual ao Pai, ele simplesmente saía e ia se encontrar com o Pai para orar, para falar com o Pai. Você já viu quantas vezes Jesus Cristo saía para conversar com o Pai? Meu filho às vezes me liga para pedir conselho. Às vezes ele só quer desabafar com o Pai. Ele quer ouvir o Pai. Assim é o coração do filho para com Deus, o Pai. Jesus fazia assim. Aquele não era um exercício religioso da oração que é exigida para todos aqueles que querem comprar a bênção de Deus. Ore, e se você quiser uma bênção maior, ore às 4 horas da manhã. Se a bênção for maior, vá a um monte. Agora, se você está querendo bênção mesmo, então você faça a corrente de oração de 7 dias. Melhor que a corrente de oração de 7 dias, é aquela oração lá do fogo, né, que eu já até esqueci o nome. A fogueira santa. Enquanto que para Jesus não era nada disso. Para Jesus era o encontro com o Pai. E foi isso que ele ensinou para nós. Ele diz: quando você orar, fale a teu Pai que te vê em secreto. Mas a gente não fala com o Pai que nos vê em secreto. A gente fala com a divindade que pode nos dar emprego. A gente fala com a divindade que pode dar cura. A gente fala com a divindade que pode dar prosperidade. A gente fala com a divindade que pode resolver os dilemas da nossa vida. A gente não fala com o Pai. E por que nós não falamos com o Pai? Porque a gente não chega a Ele a partir de Jesus. A gente chega a Ele a partir da religião. A gente chega a Ele a partir da lei de Moisés. A gente chega a Ele a partir das nossas próprias percepções, ideias, pensamentos e sentimentos. A gente não abre mão de nós mesmos para tão somente mergulharmos na realidade de que somos filhos de Deus. Talvez não, certamente, esta era a coisa mais importante em Jesus, essa clara compreensão de sua filiação com Deus o Pai. Essa capacidade, essa tranquilidade, essa simplicidade de uma entrega completa ao Pai. Coisa que nós não podemos entender. A gente fica falando de Pai, Filho e Espírito Santo como se isso fosse uma teologia, a Trindade, e discutindo se tem, se não tem, se é, se não é.
não nos prendamos a essas tolices. Jesus olha para Deus como Pai. E é assim que Ele nos convida a fazer. A nos enxergarmos como seres humanos, mas muito além de seres humanos. Nós somos pessoas que foram feitas pelas mãos de Deus. O sopro de Deus habita em nós desde sempre. Nós estamos ligados irremediavelmente a Deus. E a nossa alma só encontrará descanso em Deus. E o caminho que Ele próprio definiu para esse encontro com Ele, para que se encontre descanso para a alma, é em Deus, o caminho do amor. Não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Deus não é homem. E nós não poderemos jamais descrever o sentimento, o pensamento, a compreensão de Deus. Está muito além da possibilidade de um ser humano entender. Mas uma vez que Ele se apresenta como Pai, e nos dá o privilégio de chamá-lo de Pai, e que Ele nos ama, como o próprio Jesus disse, o próprio Pai vos ama. Eu posso entender que a relação de Deus comigo, o sentimento de Deus comigo, a percepção de Deus comigo, é alguma coisa parecida com aquela que eu tenho com os meus filhos. É alguma coisa parecida com aquela que meu pai tem comigo e eu tenho com meu pai. Um desejo enorme de abraçar. Um desejo enorme de beijar. Um desejo enorme de acolher. Um desejo enorme de ter nos braços. Um desejo enorme de vê-los bem. Um desejo enorme de vê-los felizes, realizados. Um desejo enorme de vê-los seguir o próprio caminho deles. Eu apenas acompanhando-os e dizendo a eles, eu estou sempre aqui. Não importa o que vocês façam. Não importa o caminho que vocês dois sigam. Eu não vou obrigá-los a nenhum caminho, como ditador. Eu só quero guiá-los pelo caminho do amor. Mas eu estou sempre aqui. Sempre. Qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, em qualquer situação. Se precisarem de mim, podem chamar, porque eu pego o primeiro avião e gasto todo o dinheiro que tiver que gastar. Mas eu irei até vocês. Esteja na Europa, Israel, Estados Unidos, Brasília ou qualquer outro lugar. E a minha casa é sempre morada de vocês. Na casa do meu pai, há muitas moradas. Na casa do meu pai aqui da terra, tem algumas pequenas moradas. 3 quartos. Onde eu e os meus irmãos dormimos durante o tempo todo que estivemos com eles enquanto éramos solteiros. Só que nós todos sabemos que na casa do nosso pai há morada. Que na casa do nosso pai, não importa a idade que nós tenhamos, se em algum momento da nossa vida nós precisarmos de morada, nós teremos. Garantido. E não só a morada. O abraço, o acolhimento, a roupa, a comida, o café, o bolo, o pão, o doce, tudo. Eu suponho que seja alguma coisa parecida com essa, o que Deus faz comigo. Deve ser alguma coisa parecida quando eu erro. Ele deve se entristecer. Deve ser alguma coisa parecida com essa quando, por alguma razão, eu me afasto. Na verdade, há uma outra passagem na Bíblia que fala com tanta clareza isso, que não dá para nós encerrarmos essa meditação sem
nos referirmos a ela. Lembram-se do filho pródigo? Aquele que se afastou da casa do pai e foi esbanjar a sua herança com mulheres, com bebida, e acabou com todo o dinheiro, acabou com a vida e chegou todo desconjuntado. E quando o pai o vê longe, de longe, diz a parábola, Jesus falando, a respeito do pai dele. Ele diz que o pai, ao ver o filho longe, correu, lançou-se ao seu pescoço, e o beijou, e o abraçou. Não se conversou sobre herança que já tinha sido gasta. O filho aceitava ser tratado como um jornaleiro. Não se conversou sobre nada mais, porque para o pai não havia necessidade de explicação nenhuma. Ele apenas chamou os servos e disse: coloquem nele o anel. Ele é meu filho. E ele voltou para casa. É assim que Deus faz. Será que você ainda não percebeu que Deus é assim? Será que você e eu temos que viver a vida tão tola, achando que dinheiro, bens e reconhecimentos e tantas outras coisas darão algum significado, e nós ficamos perguntando: cadê Deus? Cadê Deus que não se manifesta, que não se revela? Ele é Pai. E você pode até não perceber, mas Ele chora por você. E Ele corre com braços abertos, e beija, e dá abraço, e enche de beijos, e enche de abraços, e bota anel no dedo, bota a melhor roupa, e dá uma festa. É assim que Deus é. O resto é interpretação religiosa. O resto é a interpretação da nossa mente, que é tão volúvel, tão frágil. E já que assim é, não tente entender. Apenas se lance ao amor e façamos como Jesus falou. Tornemo-nos crianças. Como crianças recém-nascidas no colo do Pai. Acolhidos, abraçados, protegidos, amados. E no resto da vida caminhemos no amor. E aí, não se preocupe, Deus se manifestará. Não se preocupe, Ele vai se revelar. Fique tranquilo. Fique completamente tranquilo. Nem precisa perguntar nada. Ele vai se manifestar e vai abraçar. E você não imagina a festa que Ele está preparando. Para concluir, eu vou falar uma heresia. Depois que Jesus morreu, e eu fico pensando em Deus Pai, vendo o Filho morrer, eu acho que Deus sentiu como eu, Pai, sentiria, se meu filho morresse. Eu nunca senti essa dor e não quero sentir. Alguns de vocês já sentiram a dor da perda de um filho. Meu pai já sentiu 2 vezes. E ele disse que não existe dor maior do que essa. Deus entregou o filho dele para morrer. E quando o filho dele morreu, aquele de quem ele havia dito: este é o meu filho amado. Vocês acham que Deus, por ser Deus, aquilo para ele era nada? Não. Ele é Pai. E como Pai, certamente, Ele sofreu. Sofreu a dor da morte de um filho por causa dos nossos pecados. Algo misterioso, incompreensível, místico estava acontecendo naquele momento nas regiões celestiais, espirituais. Nós não entendemos tudo. Só que Jesus ressuscitou. Ele foi para o céu. E aí vem a heresia.
O Pentecoste foi 50 dias depois. Só depois de um bom tempo é que o Espírito Santo desceu. Eu tenho a leve impressão que eles estavam lá festejando a chegada do Filho que havia ressuscitado e vencido a morte e cumprido a salvação. Antes de dar continuidade, uma pausa para a festa. Antes de dar continuidade, era a hora de João Batista falar para Jesus: caraca, você, quase que eu não acreditava que era você. Que coisa boa que era você. Era a hora de festejar a volta dele para o céu. Como eu te disse, isso é uma heresia. Não tem isso em lugar nenhum, eu estou inventando isso. Mas eu estou inventando porque se o meu filho voltasse de uma missão dessa, cara, ia ter festa por muito tempo. Mas aí, bom, vamos continuar, o Espírito desce lá. Vamos continuar porque tem muita coisa ainda para fazer. E essa turma que está presa no tempo, eles entenderão. E aí o Espírito veio. E hoje nós estamos aqui. Mas a gente vai se juntar a eles na festa um dia. Porque a festa continua nos céus por todo pecador que se arrepende. Diz a Bíblia, disse Jesus, a festa no céu por todo pecador que se arrepende. Você sabe o que é isso? É o pai dando festa por causa do filho, você e eu. E um dia nós vamos nos juntar a essa festa que será um negócio assim extraordinário. E sabe quem é que vai pregar? É Jesus. Aí essa eu garanto, ninguém vai perder. E não vai ser pela VIVTV. Todo olho o verá. Ele habitará em nós. E aí será a habitação do Pai com os seus filhos. E todos os filhos serão reunidos. Hoje, muitas famílias se reuniram. Os filhos para um banquete com os pais. E Deus, o nosso Pai, está nos esperando para esse banquete. Já está preparado. Só aguardando o dia de conseguir juntar todos os filhos para o banquete. E nós estaremos lá. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque o Senhor nos deu esse privilégio de sermos chamados teus filhos. Obrigado pelo privilégio de podermos viver aqui sabendo que nós temos um Pai nos céus. E ainda que todos os pais da terra falhem, o Senhor jamais falhará. Obrigado por saber que temos um Pai que, como Pai, sente por nós aquilo que nós, pais humanos, terrenos, falhos, sentimos pelos nossos filhos. E muito obrigado porque o Senhor já preparou um banquete para nós, quando todos os filhos estarão reunidos com o Senhor Pai, para juntos festejarmos na festa do Cordeiro, quando celebraremos a vitória, quando celebraremos o privilégio de sermos teus filhos. E muito obrigado, porque é graça do Senhor em nós. É graça do Senhor por mim, pelos meus filhos, pelo meu pai, por todos os filhos e todos os pais. E é por Jesus, o teu Filho, o nosso irmão, o nosso Salvador, que divide morada conosco, é que nós oramos. Amém e amém.